Oi, Bia, tudo bem? Eu sou Denise Lourenço, eu sou jornalista, sou professora universitária e queria dividir com você o que eu penso aí que a gente possa fazer juntas pro YouPix Educa. Eu decidi gravar esse vídeo porque senão eu ia ter que escrever um textão e eu acho que por aqui eu consigo te contar melhor a história toda. Bom, eu sou professora e eu estou vendo uma crise no mercado de formação, no mercado formativo dos comunicadores do século XXI. Principalmente porque as universidades estão muito focadas ainda no que a gente chama de conhecimento empurrado, em que o professor todo-poderoso desenvolve um programa e o aluno é obrigado a cumprir esse programa, a fazer a trajetória semestral e obter uma nota para poder passar, para ter um diploma no final. Esse modelo está, francamente, a curva está em franca decadência, em descendência, e muito porque as novas gerações não admitem mais esse tipo de formação, elas querem ter uma experiência de conhecimento puxado, ou seja, ela diz o que ela precisa e o professor funciona como um orientador nesse processo e não como alguém que diz para ele o que ele precisa ou quais são as informações que ele precisa obter para ter sucesso profissional. Então, é nesse ponto da história em que a minha história se cruza com a história do João Pedro Paes Leme. A gente queria fazer um curso desse tipo para o Felipe no ano passado e chegamos a desenvolver o curso todo, então montamos as 16 disciplinas, um curso tecnólogo, cada disciplina teria 8 aulas dentro dela e cada módulo seria dado por um influenciador importante. O Felipe seria o primeiro, depois seria a Gil Eubank para falar de Instagram, enfim, era uma extensa lista aí de influenciadores, inclusive influenciadores internacionais, tá? A coisa não deu certo, o projeto infelizmente não emplacou, porque a nossa parceira, né, uma universidade parceira, ela era muito ruim e começou a não cumprir os compromissos e aí a gente decidiu abortar o projeto por conta disso. Mas aí no dia do YouPixCon, o João Pedro teve o estalo, poxa, vamos falar com a Bia sobre o que a gente tentou fazer, talvez seja muito megalomaníaco para YouPix, mas talvez a gente consiga desdobrar algumas informações aí para ela. Então, existem basicamente, da forma como a gente tinha pensado antes, eu tô te apresentando isso, mas a minha ideia não é fazer para você, mas sim fazer com você, mas eu preciso dar o primeiro passo aqui e te apresentar o que a gente pensou, tá? Existem basicamente aí 3 grandes caminhos. O primeiro é você se colocar como uma universidade que forma pessoas e forma com certificados, né? Forma de forma moderna, mas ainda com o pé no século XX, trazendo uma certificação válida pelo MEC. Para fazer isso, você precisa se associar a uma universidade. Eu tenho alguns contatos, poderia facilitar isso, mas não tenho nenhuma garantia de que alguma universidade aceite fazer isso com você. Pode ser muito legal, mas também pode ser um grande tiro no pé, como foi com a gente há 6 meses atrás. Uma outra proposta, ou então dentro ainda dessa proposta a gente poderia buscar alguma boa universidade nos Estados Unidos ou no Canadá, enfim, para certificar, né, para vender o certificado para a gente, mas ainda assim essa convalidação depois é muito morosa, o MEC não vê com bons olhos esse tipo de atuação. A gente passa por um período bem delicado, né, um período político bem delicado, então contar com isso também seria muito complicado, mas talvez esse seja aí um último estágio, algo para a gente pensar quando o YouPix Educa estiver realmente bombando. Uma outra proposta é de uma universidade paralela que funcionasse mesmo como uma universidade para a formação de comunicadores do século XXI, mas focada aí já nos problemas que a pessoa precisa resolver, né? Ela vai atrás do que ela precisa, ela monta os módulos de acordo com o que ela precisa, mas aí ela tem uma certificação YouPix e não uma certificação válida e convalidada ou aceita formalmente pelo MEC, né? Algumas graduações estão em um momento bem delicado, como a formação de jornalista, por exemplo. Você não precisa mais de diploma para ser jornalista, então não teria nenhum problema se o PIX decidisse oferecer um curso de jornalismo moderno, por exemplo, né? Isso é
ok, publicidade vai passar aí brevemente pela mesma questão. E uma outra proposta seria, então, de cursos livres, de cursos que as pessoas podem fazer livremente, como que você tem aí. Você tem uma certificação básica para um curso curto, de curta duração, mas que a pessoa consegue fazer rapidinho e obter uma certificação UPix. Sobre o que eu posso falar, né? Aí eu estou me colocando como um recurso aí para UPix Educa sobre desintoxicação digital. Eu acho que é um tema seríssimo do qual a gente pouco fala, porque a gente tem dado muitas propostas para as pessoas que querem aprender a lidar melhor com a tecnologia, que querem aprender a ser Instagrammers, que querem aprender a ser YouTubers, que querem aprender a aparecer nas telas, mas a gente não está na outra ponta, que vai ser brevemente essa história toda tende a uma reversão muito breve, que é a profunda intoxicação digital, né? A gente já vê inúmeros creators sorrindo para a tela e dilacerados por dentro, então esse já é um problema. Eu coloquei no meu Instagram semana passada, choveu de pessoas muito interessadas nesse tema. Olha, tô com muitos problemas, eu não consigo trabalhar direito, eu fico o dia todo, a minha tela não para de piscar, eu não consigo me concentrar, enfim. É um tema aí que ainda é novo, mas ele tende a crescer bastante. Eu não sei como você vê esse tema, mas é um tema que eu trabalho pessoalmente, porque uma das minhas formações é em Media Ecology, que é a pensar como essas novas estruturas midiáticas se assentaram, né, como extensões de faculdades psíquicas e físicas humanas. Então, isso tem um grande impacto sobre o corpo do ser humano. Não é que a pessoa está ficando deprimida porque ela está vendo todo mundo mais feliz do que ela. Não é só isso. Eu rio até quando eu vejo esse tipo de dedução para quando a gente fala de vício digital. Vício é vício. Vício não é a mesma coisa. Você falar para a pessoa, desliga então o celular às 21 horas e vai dormir todos os dias, porque a luz da tela faz mal para você. Não é isso. Isso equivale a você dizer para uma pessoa que está viciada em cocaína para ela chupar bala de morango, sabe? Não é por aí o tratamento de viciados digitais. E eu nem estou falando de tratamento nesse caso, mas de um alerta, né, para quem lida, para quem trabalha com tecnologia, para quem consome tecnologia. Então, acho que esse seria um curso que tem grande chance de emplacar. E o outro seria mesmo de teorias da comunicação digital, que eu sou suspeita para falar, né? Porque eu acho que quando você entende aonde a coisa começa e aonde a coisa termina, você trabalha muito melhor nesse meio de campo. E aí esse curso começaria em McLuhan, que é o grande visionário, né? O grande vidente, vidente é ótimo, mas a pessoa que antecipou as respostas para as quais a gente ainda nem tinha pergunta, mas ela tem que começar em McLuhan mesmo, porque McLuhan morreu em 1980, então depois dele a gente tem inúmeros outros teóricos importantes discutindo o que são telas, o que é a comunicação humana mediada por telas e a forma como isso interfere no que a gente está fazendo uns com os outros, né? E, enfim, acho que é isso. E não sei, eu quero saber também o que você pensa, como é que você pensa o UPix Educa, quais são as suas propostas, o que você quer que aconteça aí dentro, para ver se a gente tem algum ponto aí de relacionamento e se a gente consegue fazer um trabalho bem legal juntos, porque tem um elefante branco aí passando na grande questão da formação do comunicador moderno, e ninguém está fazendo isso ainda. Eu acho que se a gente conseguisse sair na frente, a gente tem grandes chances de fazer um excelente trabalho, tá? Quero te ouvir também. Se você quiser, eu posso ir até você nessa semana ou na próxima, se você achar que é legal a gente discutir isso, se você tiver interesse em discutir. Eu moro em São Paulo, eu moro em Campinas, mas é do lado, eu posso ir a São Paulo a qualquer momento, tá bom? A gente se fala então. Um beijo grande, espero que dê muito certo. Até já. Tchau, tchau.